Fala aí, pessoal. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês de gabinete. Gabinete que é uma das partes, talvez uma das mais importantes para quem monta um computador e quer ter um desempenho satisfatório. O gabinete muitas vezes aparentemente é só uma forma de juntar todas as peças, né, do seu PC, deixando todas elas unidas ali, servindo como uma plataforma apenas para você conseguir guardar suas peças, né? Mas o que acontece é que o gabinete é muito mais que isso. E eu vou passar aqui hoje para vocês algumas coisinhas que eu acho interessante, que eu julgo interessante e quem sabe aí possa ajudar alguém aí em relação a tomar uma decisão de comprar um tipo de gabinete ou não. Bom, primeiramente vou falar aqui em relação aos tipos de gabinete, tá? O primeiro gabinete que eu vou falar é do tipo bancada. O gabinete tipo bancada, ele tá bastante, né, se tornou bastante divulgado aí em relação ao seu uso, porque ele é um gabinete ele é praticamente um gabinete aberto, né? Ele tem uma estrutura aberta, é fácil de você conseguir encaixar peças, você retirar as peças, você trocar as peças. Geralmente ele é bastante usado por quem faz testes de hardware. Ele traz ali as facilidades de você ter praticamente tudo à mão, porque, né, obviamente ele está aberto. Tem também um outro tipo, aquele gabinete ele não é exatamente uma bancada, mas ele serve como se fosse uma bancada. Se não me engano, aquele da Heroku é um gabinete desse tipo. Ele tem também as suas facilidades em relação à remoção de peças e, né, facilidade de acesso a esse hardware. Uma das coisas que não são muito interessantes no gabinete do tipo bancada é que ele acaba sujando mais fácil, né? Porque você não tem os filtros para reter as partículas, poeiras, né? Então acaba sujando mais fácil o próprio hardware lá dentro, ou, né, exposto ali nessa bancada, tá? Então para quem precisa, né, fazer, acabar trocando muito, testando muitas peças diferentes de hardware, acaba sendo bastante interessante do que ter um gabinete fechado. Mas quem tem, né, essa necessidade não são todos. A maioria das pessoas elas precisam apenas de um gabinete para acondicionar as peças, e que mantém ali internamente, né, uma boa ventilação. E é disso que eu vou falar agora. Vou falar agora do que? Do gabinete comum. O gabinete comum, ele o que, que é? Ele é uma plataforma na qual você vai lá deixar suas, né, as peças do seu hardware lá inserido. É um gabinete que pode ser que tenha detalhes, né, visuais interessantes ou não, pode ser daqueles simples também. Interessante também de dizer que não precisa ser um gabinete super bonito, cheio de detalhes e de efeitos para que seja um gabinete bom. Assim como às vezes um gabinete que tem bastante chamariz visual, não necessariamente vai te atender no que você precisa. Por que isso? Porque o seguinte, qual que é o seu uso em relação a esse gabinete? Se você, por exemplo, quer rodar seu game, certo? Quer rodar assistir seu vídeo, enfim, e você tem um hardware lá, você tem internamente, você tem um cooler box, né? O cooler box todo mundo sabe que ele consegue segurar a temperatura do seu processador, né? Mas em compensação você não consegue trabalhar com temperaturas baixas, porque o cooler box ele na verdade ele foi projetado para atender só aquela demanda do processador, eventualmente em pico. Então ele não consegue se manter, né, segurar a temperatura baixa por um tempo prolongado. Além de que ele te limita em relação à possibilidade de overclock ou qualquer outra coisa do gênero. Então é uma opção de entrada, é uma opção barata, né? A maioria dos processadores vem junto, o cooler box, e aí fica a critério, né, do dono, né, do proprietário, se ele fica com o cooler box ou se ele parte para um cooler um pouquinho melhor.
Um gabinete padrão, comum, e às vezes você pode até colocar umas luzes, um neon, enfim, aí vai um pouco de interesse de cada um. Mas se você não trabalhar o sistema de ventilação dele, o sistema de a forma de que o ar vai circular lá dentro, esse gabinete, por mais bonito que possa ser, ele não vai ser interessante para atender a sua necessidade. Por quê? Porque seu hardware provavelmente vai superaquecer, vai dar problema de temperatura, vai dar problema de comprometimento, até da durabilidade, porque se trabalha mais quente, então deteriora mais rápido o seu hardware, enfim, ok? E às vezes também tem aquela questão de quando você precisa de um sistema um pouco mais robusto, seja a pessoa que está de repente procurando extrair mais do seu hardware, né, por meio de overclock, a pessoa aí vai trabalhar com uma questão de performance acima do que foi projetado inicialmente, né, do que a máquina foi projetada a fazer. Então, o que acontece? É interessante de você montar uma estrutura dentro do seu próprio gabinete. Olha como é importante o gabinete. Você ter uma questão ali de refrigeração interna para que atenda. Também dentro da questão de gabinete tem o pessoal que faz os mods, ou seja, o mod que é? Ele pega um gabinete relativamente comum e desenvolve ali uma arte por trás daquele gabinete, cria figuras, formas, enfim. Dentro dessa concepção do gabinete, faz essas alterações estéticas, muitos ficam bastante interessantes. Vou falar para vocês em relação a como que de repente a gente pode estar melhorando essa questão de fluxo de ar dentro do gabinete, essa questão de refrigeração interna. Ok, então eu vou falar aqui para vocês qual que é o meu gabinete, o gabinete que eu uso. Bom, quando eu fui comprar um gabinete, eu precisava de um gabinete que atendesse a alguns requisitos. Desde 2010, quando eu montei outra configuração de PC, eu usava um Cooler Master, um Mid Tower, um gabinete muito bom e coisa e tal. Então eu fiz atualização para a plataforma Intel. Antes era uma plataforma AMD, eu passei a usar a plataforma Intel. E aí o que aconteceu? Nessa questão eu já tinha a necessidade de fazer uso do hidrocooler, né? Eu uso um H100i, um hidrocooler com um radiador duplo, né? E naquele gabinete ele não servia, certo? Então a minha ideia era já de conseguir um gabinete que tivesse um espaço interno razoável, um espaço interno amplo, com essa possibilidade de usar um hidrocooler, né, com um radiador duplo, e eventualmente com espaço suficiente para usar uma configuração dual GPU. Com esse Cooler Master anterior, né, eu conseguia fazer o uso de um Crossfire bacana, de uma 6850, e eu já tinha na ocasião a intenção de atualizar minhas placas de vídeo. Na época, a 970 já estava com um preço muito bom, se eu não me engano ela estava com um preço aproximadamente de R$ 1.300. Eu, como já tinha intenção de fazer esses, né, de comprar essas peças, de ter esse setup, né, já montado, eu fiz o que? Eu procurei um gabinete com uma configuração interessante para justamente poder usar essas peças, né, com fluxo de ar bom, né, que pudesse as peças pudessem trabalhar com uma ventilação interessante ali, com uma forma de deixar as peças todas refrigeradas, ok? Bom, então o que aconteceu? Selecionei, né, o meu gabinete, então no caso foi um Phantom Full Tower, tá? Um gabinete muito bom. Ele vem com essa configuração inicial, ele vem com um fan na parte frontal, vem um fan na parte traseira e tem um fan enviando o ar para cima, né? Era essa configuração inicial. Depois de várias tentativas e de verificações,
eu acabei utilizando uma configuração um pouquinho diferente no caso do que vem proposto no gabinete, né? Eu fiz a utilização de continuando usando uma fan frontal, aí eu adicionei mais uma fan frontal, né? Aí ficaram com duas fãs frontais, uma fan enviando ar de baixo para cima e enviando também entre as placas, mandando ar entre as placas de vídeo. E dentro dessa questão, eu peguei também, coloquei mais dois fãs de 200 mm na parte superior, só que dessa vez mandando o ar para baixo. Nessa configuração eu consegui fazer com que ficasse bem assim refrigerado internamente. Mas mesmo mandando o ar internamente, né, no caso pegando o ar de fora para dentro, isso acaba refrigerando mais o processador e o ar que vem, né, que passa pelo radiador, processador, ele não fica tão quente a ponto de comprometer a ventilação das placas de vídeo. Eu achei que fica até melhor. A questão das placas de vídeo fica com uma temperatura exatamente igual se eu tivesse mandando, por exemplo, para fora o ar. Eu já fiz esse teste e acabou ficando interessante para mim dessa maneira, tá? Bom, aqui algumas, né, só algumas fotos de como que acabou ficando o projeto. Tinha a opção de inverter o fluxo, né, de mandar o fluxo de ar para cima. Acabei invertendo, jogando o ar de fora para dentro. Ficou interessante porque aumentou a pressão interna de ar. Aumentando essa pressão interna, faz com que saia mais ar pela saída, pelo exaustor traseiro e também entre as placas de vídeo. Então é uma opção que eu achei bastante interessante de manter, né, fazendo com que o ar circulasse dessa forma. Bom, mas essa é a única forma de manter um fluxo de ar para o gabinete? Não, tem várias outras formas. Você pode, por exemplo, manter o fluxo de ar para cima, você tem uma tampa lateral insuflando o ar, jogando o ar para dentro do gabinete e um exaustor puxando esse ar que foi jogado para dentro do gabinete para fora. Existem diversas maneiras. O que é importante nesse vídeo de falar é que a escolha do gabinete ela vai estar atrelada ao tipo de uso. Quem é gamer, né, a pessoa que gosta de jogos e tal, e monta computadores também para essa finalidade, geralmente ele vai ter o quê? Vai ter um uso moderado a intensivo de CPU, moderado a intensivo, geralmente intensivo da placa de vídeo, isso gera calor. Então, por exemplo, se você tem um gabinete muito pequeno, então vai te comprometer a questão da temperatura, porque aí a GPU pode dar throttling, ou a CPU pode dar throttling, então você acaba sentindo um pouco de queda de desempenho. Se você tem um gabinete estruturado, né, bem ventilado, essa questão de throttling, essa questão de queda de desempenho é bem difícil de acontecer. Só pelo fato de ter feito ali uma escolha das peças de uma refrigeração adequada. Basicamente é isso, tá? Então é isso aí, pessoal. Valeu, obrigado e fui.